Esses dias eu tava pensando em qual tema eu podia trazer aqui pro canal e conversando com umas amigas a gente chegou numa conclusão que o tema interessante seria falar sobre a lesão do ombro do Suga do BTS. A lesão do Suga do BTS, ela foi muito falada em dois momentos. O primeiro momento foi quando ele fez a cirurgia e no segundo momento foi quando ele foi pro exército, não indo pro exército, e sim indo pro serviço público da Coreia. Isso acontece porque lá na Coreia, todos os homens vão pro exército. Mas quem não pode ir pro exército não vai pro serviço público. E foi o caso dele. Então, como foi que isso aconteceu? Qual é o tipo de lesão? Como ela aconteceu? O Suga deu uma visão do que foi que aconteceu em um clipe dele. E nesse clipe ele tem duas versões do acidente. Uma versão, ela é artística, provavelmente ela não foi a vontade dele colocar lá. Eu digo isso porque ele coloca a versão verdadeira no clipe. Então, essa cena que eu tô passando aqui pra vocês, na verdade deve ter sido uma licença poética, porque são cenas mais bonitas visualmente. Então é um acidente mais bonito de se ver, porque é um acidente com impacto. Porém, o que aconteceu foi uma lesão no ombro esquerdo. E quando a gente olha para essa cena, a gente percebe que a lesão ela não foi no ombro esquerdo, ela foi no ombro direito nessa cena. Por quê? Porque quando a moto ela colide com o carro, ela bate no carro jogando o motoqueiro para cima do carro e colidindo com o ombro direito. Então, uma lesão seria causada através de um impacto no ombro direito e não no ombro esquerdo. Então, a gente tem uma lesão ali que não é a que a gente tem no Suga. O acidente ele foi acontecer em uma outra cena do mesmo clipe. Nessa cena, a gente pode ver o seguinte: o Suga, ele vai com a moto para cima do carro, o carro não corta a frente da moto dele e ele tenta sair do carro, né? Ele tenta não bater no carro. Quando ele faz isso, ele desequilibra, abre o ombro em adução, em rotação externa e faz esse movimento, segurar o impacto, né? Para absorver o impacto. O que acontece é que esse tipo de movimento ele favorece uma luxação de ombro. O ombro é uma das articulações que mais é luxada no nosso corpo. 50% das luxações do corpo humano acontecem na articulação do ombro. E esse provavelmente foi o caso do Suga. A gente não tem como saber com 100% de chance porque nós não estávamos lá, mas a gente consegue entender através das lesões como isso aconteceu. Então a gente tem uma lesão que aconteceu através de um acidente automobilístico que o piloto da moto tentou se desvencilhar do carro. Nessa tentativa de sair do impacto, ele machuca o ombro esquerdo para tentar absorver a queda dele no chão. Bom, então, entendido isso, a gente vai agora para a parte que é importante do nosso canal, que é entender a anatomia e o tratamento dessa lesão. Então, a gente tem dentro do complexo do ombro a articulação escápulo-humeral sendo a grande atuante nesse sistema. Então, a escápulo-humeral vai ser principalmente pela acromioclavicular e pela escápulo-dorsal. A articulação escápulo-humeral vai ser a principal articulação dentro do complexo do ombro. E vai ser justamente nessa porção do complexo do ombro que vai se dar a lesão do Suga. Então, a gente vai ter uma porção dessa articulação que a gente vai chamar de gleno humeral. A cavidade glenoide da escápula, ela tem como função receber a cabeça do húmero e produzir, então, uma congruência capaz de permitir a amplitude de movimento que o ombro necessita para que ele seja funcional. O que acontece é que a cavidade glenoidal da escápula ela é rasa o suficiente para que ela não permita isso. Então, para que isso fosse suprido, em volta da cavidade glenoidal, a gente tem o que a gente chama de lábio da glenoide. Uma estrutura muito parecida com isso, a gente tem lá no acetábulo com a cabeça do fêmur.
Lá no acetábulo a gente vai chamar de lábio acetabular e aqui vai ser de lábio da glenoide. Bom, o que a gente tem já em relação à epidemiologia dessa lesão do lábio da glenoide, a gente vai ter as luxações dessa articulação correspondendo 50% de todas as luxações que acontecem no corpo e de todas as lesões traumáticas de membro superior, 2% vão evoluir para uma luxação. A luxação, ela é um diagnóstico clínico, né? E então, ela é um diagnóstico médico. Quando a gente for falar de diagnóstico fisioterapêutico, a gente vai estar trabalhando com instabilidade articular. Então, em alguns momentos desse vídeo, eu, em vez de falar de um ombro luxado, eu vou falar sobre um ombro instável. Porque não necessariamente um ombro instável, ele luxa. Mas todo ombro que está luxado, ele sofreu uma instabilidade. Mas esse diagnóstico de estabilidade articular é um diagnóstico funcional. Ele não vai servir para o médico, ele vai servir para o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e outros profissionais da área da saúde, a gente não trabalha com a patologia em si, a gente trabalha com a função que é alterada pela patologia ou pela condição que o paciente esteja que alterou a sua função. Na situação do Suga, a gente tem um diagnóstico clínico. Qual foi o diagnóstico clínico que foi divulgado pela empresa? Foi uma lesão de lábio da glenoide superior posterior. Essa lesão ela é muito comum e a gente recebe muito isso na clínica da fisioterapia. Por quê? Porque ela é muito comum após acidentes automobilísticos como o do Suga. Como eu disse para vocês, a gente está trabalhando com o cenário de lesão que o Suga coloca no clipe, que foi passado uma vez só durante todo o clipe. Então a gente está trabalhando com a condição de que o Suga tenha se acidentado com o segundo tipo de acidente que demonstra isso no clipe. E a gente sabe que foi esse tipo de acidente porque o mecanismo de estabilidade do ombro, normalmente ele acontece em uma lesão com o ombro em hiperabdução e em rotação externa. Então, aquele primeiro acidente foi só para deixar bonito o clipe mesmo. E aí, nesse tipo de mecanismo, a gente pode desenvolver dois tipos de instabilidade no ombro. A instabilidade estática e a instabilidade dinâmica. Quando a gente fala da instabilidade estática, a gente está falando sobre uma alteração da função de estruturas estáticas, que a gente está falando de ossos e ligamentos. Os estabilizadores estáticos, eles vão funcionar quando? Eles vão estar muito ativados nas porções extremas de movimento. Então, a gente vai trabalhar os estabilizadores estáticos em graus, como esse daqui, de flexão e abdução, e nesse daqui, por exemplo, de adução. Por quê? Porque eles atuam limitando o movimento. Então, quando a gente tem uma alteração de função dessas estruturas, a gente acaba perdendo o movimento e perdendo a integralidade dessa articulação. Quem vão ser os estabilizadores estáticos do ombro? A gente vai ter a cavidade glenoide, a gente vai ter o arco coracoacromial, a pressão da bolsa sinovial, o complexo ligamentar da cápsula articular e também vai atuar como um grande estabilizador a pressão dentro da cápsula. E é por isso que as pessoas sentem que é muito fácil reduzir uma luxação de ombro. E aí eu deixo o meu grande alerta desse vídeo, é que não faça a redução de ombro se você não é um médico. Isso porque quando você faz a redução, você pode promover lesões nervosas e vasculares. Então, é melhor que você estabilize esse ombro. Então, luxou,
estabiliza o ombro e vai para o médico, vai para um hospital, vai para um posto, vai para uma UBS, para uma UPA. Não deixe um amigo que não tenha formação adequada fazer isso. Ah, mas meu ombro luxa sempre. Tudo bem, vai sempre no hospital. E depois você vá a um fisioterapeuta para ele resolver este problema seu. Simples. Muito simples. Não dê sorte pro azar. Porque numa dessa você pode ter uma lesão vascular, você pode ter uma hemorragia, você pode ter uma isquemia de braço, você pode ter uma lesão nervosa. E se você tem uma lesão nervosa decorrente de uma redução mal sucedida de ombro ou de quadril, a gente tem problemas sérios neurológicos depois. Então, o remédio vai sair muito caro. Então, faça direito, vá até um médico, porque se acontecer alguma coisa, você vai ter socorro rápido. Então, estabilize o ombro e vá para o médico. Não faça a redução sozinho. Ah, mas eu sei, meu primo sabe. Não faz. Vai para o médico. Já os estabilizadores dinâmicos vão ser os músculos. Então, todos os músculos do manguito rotador e os músculos da escápula, a gente vai ter eles atuando como estabilizadores do ombro. E a estabilização vai acontecer dentro do arco de movimento. Então, ele vai atuar não nos extremos, mas ali no meio do arco de movimento. E além da gente dividir a instabilidade em estabilidade estática ou estabilidade dinâmica, que a gente pode colocar isso como uma estabilidade produzida por falha de ligamentos ou falha da integralidade do manguito rotador, a gente tem também outras formas de classificar essa estabilidade. Então, ela pode ser anterior e posterior, então em relação à posição dessa instabilidade. A gente pode classificar ela em relação ao grau, a gravidade dessa instabilidade. Então, é uma instabilidade que ela só causa dor, ou ela já é uma estabilidade que ela causa luxação, subluxação. Outra forma de classificar também é em relação à frequência. Então, é uma instabilidade aguda ou ela é recorrente? De forma geral, no ombro a gente vai ter uma lesão aguda e depois a gente vai ter várias recorrentes. É muito comum isso. Muito dificilmente a gente tem um caso que a gente receba na fisioterapia, pelo menos, não sei isso na prática da ortopedia. Mas caminha-se para o atendimento de fisioterapia, em geral, pacientes que já tiveram 2, 3 luxações e continua se acontecendo. E a última classificação é em relação à etiologia, a causa dessa instabilidade. Então, isso aconteceu com um trauma ou foi com uma lesão de esforço repetitivo. Essa lesão, como ela foi adquirida, se ela é congênita, o que pode acontecer. Então, essas classificações a gente também coloca na nossa ficha de avaliação. No ombro, a gente tem uma forma muito mais comum de ter uma instabilidade anterior. Então, o ombro, ele luxa em direção anterior, para frente. O que é diferente do que acontece, por exemplo, no quadril. O quadril, de forma geral, quando luxa, ele luxa posterior. Então, a gente vai ter o ombro luxando anteriormente e o quadril posteriormente. Nas matérias que eu li, eles não especificam isso. Eles falam apenas da cirurgia. O que acontece é que quando a gente tem uma lesão de ombro, com o ombro instável, que ele já aconteceu pelo menos 2 eventos de luxação. E isso eu estou assumindo que houve uma luxação no momento do acidente. E depois ele teve uma outra que a gente sabe que aconteceu depois da estreia do BTS como grupo. Então a gente tá assumindo que ele teve 2 momentos de lesão e que depois essa instabilidade não deve ter sido tratada corretamente ou era uma lesão muito grave que não dava para ser tratada conservadoramente. O tratamento conservador é a imobilização do braço
por 6 semanas. 6 semanas são 1 mês e meio. Nesse 1 mês e meio, a pessoa não pode fazer nada. Por quê? Porque esse é o tempo que o tecido conjuntivo leva para ele se restabelecer. Então, não adianta a gente fazer correr antes disso. Por quê? Porque o tecido ele precisa ter o tempo dele. Tem coisas que não adianta correr. A gente tem que fazer outras coisas enquanto isso está acontecendo e deixar o tempo do tecido se recuperar, o tempo que ele precisa para que ele tenha a capacidade de se regenerar completamente. Quando a gente recebe um paciente que ele passou pelo tratamento conservador, a gente vai ver a ADM dele, então a amplitude de movimento dele, a ativa e a passiva. Então a gente vai ver a amplitude de movimento desse paciente, ela está completa ativamente, então ele consegue fazer os movimentos que ele deveria fazer de ombro ativamente? Se sim, a gente segue a avaliação e se não, a gente vai fazer esses mesmos movimentos acompanhando o movimento do paciente, que é a verificação da amplitude de movimento passivo. Então, a gente vai fazer o movimento para o paciente. E na primeira avaliação da amplitude de movimento ativa, a gente vê a função dos músculos. E quando a gente vê a amplitude de movimento passiva, a gente está vendo a estrutura dos estabilizadores estáticos. A gente consegue ver se existe um bloqueio ósseo, se existe uma alteração ligamentar. Então, essas alterações a gente vai ver na amplitude de movimento passiva. Outra avaliação que a gente faz é da sensibilidade da região, da sensibilidade dolorosa, da sensibilidade tátil e também se existe propriocepção do ombro depois dessas 6 semanas. Em relação ao tratamento, a gente vai começar com exercícios ativos, livres, e depois a gente vai caminhando para os exercícios resistidos. E os exercícios, eles vão caminhar para a gente chegar numa posição que a gente chama de 90-90. Então, a gente vai ter um pouco de rotação externa e de flexão, que é justamente esse mecanismo que acontece a luxação. Então, a gente quer fortalecer justamente na posição que ocorre a flexão. Isso quer dizer que você, fisioterapeuta, vai chegar direto aqui e fazer o fortalecimento do ombro nessa posição? Obviamente que não. A gente vai fazer isso gradualmente. Se você não é fisioterapeuta, você nem devia estar assistindo essa parte, hein? Pula, vai para a parte que tem os capítulos aqui, vai para o próximo capítulo, que a gente vai falar sobre o tratamento cirúrgico, que é um tratamento que ele tem evoluído cada dia mais. Isso porque as tecnologias têm melhorado a cada ano. Então, quando a gente tinha, há alguns anos atrás, a maioria dessas alterações sendo corrigidas por cirurgias abertas, que o ortopedista ele tinha que abrir o ombro do paciente, fazer a correção, costurar o lábio que estava rompido, costurar o ligamento que não estava íntegro. Hoje ele faz tudo por meio de videolaparoscopia. Toda vez ele vai fazer através de câmeras e robozinhos. Então a lesão que é produzida pela cirurgia é menor e a recuperação então é mais fácil, porque se você causa menos lesão dentro do organismo, a gente precisa de menos tempo para recuperar essa lesão. E de forma geral, após a cirurgia, a gente tem 3 fases de recuperação. A primeira fase é a fase de recuperação da cirurgia. Então a gente vai ter uma fase de 6 semanas. Por que 6 semanas? Porque a gente precisa esperar o tecido conjuntivo recuperar de forma adequada. Então, a gente vai esperar 6 semanas, assim como a gente espera no tratamento conservador. Pode começar antes do tratamento? Sim, e deve. O que vai acontecer é que a gente não vai mexer na articulação que foi
corrigida cirurgicamente. A gente vai mexer nas articulações que não foram afetadas pela cirurgia. Então, a gente tem uma cirurgia de ombro, o paciente está imobilizado, a gente vai trabalhar com as outras articulações. Por quê? Porque a gente pode perder função, a gente pode perder massa muscular e mais do que isso, a gente pode estar com um membro edemaciado pela posição. Então, ele tá aqui há muito tempo, o membro começa a inchar, o paciente começa a sentir dor porque o membro tá com edema, tá inchado. Então, a gente faz movimentos, por exemplo, exercícios metabólicos com a mão, a gente pode trabalhar fortalecimento de mão, a gente pode trabalhar amplitude de movimento, a gente vai cuidar das articulações em volta da que foi submetida à cirurgia, do ombro no caso. Então, a gente vai cuidar dessas articulações em volta para que a gente promova nessa região o melhor ambiente fisiológico para o reparo desse tecido. Porque pense comigo, se a gente tem um ombro que está todo edemaciado, a circulação não está acontecendo direito, a paciente está com dor, você acha que aqui no ombro desse paciente a restauração fisiológica dessa cirurgia vai ser adequada ou vai conseguir ser adequado igual ao paciente que foi tratado de todos esses problemas pelo fisioterapeuta? Obviamente que não. Quando ele vai ter a melhor base, ele vai ter uma estrutura melhor no final dessas 6 semanas. Já a fase 2 vai ser quando a gente vai começar a preparar o paciente para voltar à atividade física dele. E esse tempo vai durar em torno de umas 6 semanas. A gente vai começar a trabalhar a amplitude de movimento. Vai ser muito comum o paciente estar com uma limitação dessa amplitude, a gente vai trabalhar ela aos poucos e, paralelamente a isso, ganhando força, ganhando propriocepção. E pro final, e para finalizar o tratamento, a gente vai ter a fase 3, que vai começar por volta da 12ª semana de tratamento. A gente vai ter a busca do retorno das atividades de vida diária desse paciente. Então, a gente vai tentar, a partir desse momento, que ele volte a fazer tudo o que ele fazia. Então, a gente vai trabalhar aos poucos, ganhando gradualmente essas atividades de vida diária completamente a partir da 12ª semana. Se você é fisioterapeuta, você tem vários materiais para trabalhar com isso. Então, a gente fez só uma lapidação por cima do que é uma lesão de lábio glenoidal, como o Suga do BTS teve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí as sugestões do tema para o próximo vídeo e eu vejo vocês depois. Tchau, tchau!